Olá, gente, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a segunda live aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Márcia Soares, eu sou acadêmica de enfermagem pela Universidade Salgado de Oliveira. E para quem não sabe, eu fiz uma página no Instagram para que a gente pudesse abordar e dialogar assuntos referentes à área da saúde, né? E da, desde o início da página, eu venho colocando lá para vocês os dias e horários das lives, sendo que a gente não está fazendo as lives pelo Instagram por conta do tempo limitado, né, do Instagram. Aí os palestrantes acharam mais conveniente fazer pela plataforma Zoom, por questão de tempo mesmo, caso haja necessidade de estender aí um pouquinho o tempo, pela plataforma Zoom a gente consegue, né, ter essa habilidade aí de estender um pouquinho o tempo. Então, sejam todos bem-vindos. Desde já, eu gostaria de agradecer à doutora Emiliane por ter aceito o convite. Vamos às apresentações. O assunto de hoje é muito importante, pertinente à área da saúde. Aproveitem para ouvir de quem sabe, de quem é especialista no assunto, e vai ser muito interessante, vocês vão gostar, tá? O assunto abordado vai ser resistência antimicrobiana, e eu vou fazer a apresentação da doutora Mili e vou passar a palavra a ela, ok? Então, eu vou fazer uma cola aqui, tá, gente? Porque eu não consegui gravar tudo. Então, vamos lá. Apresento a vocês a doutora Miliane Moreira Soares de Souza. Ela tem doutorado em Ciências Veterinárias pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, tem pós-doutorado em Genética Microbiana pela Universidade Nacional de Rio Quarto, Argentina. Atualmente é professora titular da área de Bacteriologia da Universidade Federal Rural, tutora do programa de residência em diagnóstico microbiológico e está em seu segundo mandato à frente da direção do Instituto de Veterinária Rural do Rio de Janeiro. Com vocês a palavra, doutora Miliane. Tá contigo, Mili. Tá bom, Márcia. Boa noite. A gente se acostuma, a gente já nem pensa mais no que é o currículo, porque, na verdade, o currículo ele é a expressão do trabalho que a gente faz. Então, não existe um tema que eu considere hoje de maior relevância para a área de saúde. Na verdade, existem dois temas que são muito relevantes. A própria Organização Mundial de Saúde ela aborda dois temas como muito relevantes hoje. A gente está vivendo, que são as viroses emergentes. Então, nós estamos dentro de uma pandemia de uma virose emergente. E o outro é a resistência antimicrobiana. Então, nas últimas décadas, nos últimos anos, viroses como Zika, chikungunya, febre do Rio Nilo, entre outros agentes, trouxeram bastante preocupação. E, de repente, veio uma pandemia de SARS-CoV-2. E isso, claro, faz a gente voltar os olhos para a importância das viroses. Mas existe um outro aspecto que também é muito importante, que também tem o potencial de gerar uma pandemia, que é a resistência antimicrobiana. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui uma apresentação e vou abordar aspectos da quimioterapia antimicrobiana e da resistência antimicrobiana, tá? E aí, depois que eu terminar essa apresentação, eu fico à disposição para perguntas. Pode ser? Ok, pode ser. Bom, então eu vou falar um pouco com vocês sobre quimioterapia e resistência antimicrobiana, como eu disse. Hoje nós estamos dentro de um cenário em que existe o surgimento das superbactérias, né? Essas superbactérias que é uma ameaça que não é uma ameaça local, é uma ameaça global,
né? Então, existe no mundo todo uma grande preocupação com o advento dessas superbactérias. E para poder falar um pouco sobre o surgimento dessas superbactérias, eu vou conversar sobre conceitos que são muito importantes dentro da quimioterapia antimicrobiana. O conceito de antibiose, de antibiótico e de antimicrobiano. Para a gente poder pensar um pouco sobre quimioterapia antimicrobiana, a gente precisa pensar no conceito de antibiose. Biose é um termo que vem da biologia, que significa relação entre seres vivos. Então, a antibiose é quando um ser vivo interfere na possibilidade, no potencial de vida de um outro ser vivo. Então, antibiose é um ser vivo competindo com outro ser vivo. E é isso que a gente encontra na natureza entre fungos e bactérias, bactérias e bactérias, fungos e fungos. Esses agentes, eles competem na natureza por nutriente, por uma condição favorável. Então, essa competição é chamada de antibiose. E quando foi descoberto, lá no início do século passado, por volta ali da década de 30, quando foi descoberto que substâncias produzidas por fungos eram capazes de inibir o crescimento de bactérias, deu-se então a essas substâncias o nome de antibiótico. E talvez você se pergunte por que hoje a gente não fala mais tanto em antibiótico e a gente fala mais agora em antimicrobiano. E eu vou tentar explicar isso bem rapidinho. Então, o antibiótico, ele seria uma substância orgânica, natural, produzida por um organismo vivo. Então, aí eu tenho alguns organismos, como o Penicillium notatum, que é um fungo, Cephalosporium acremonium, fungo, Streptomyces erythraeus, Bacillus subtilis, Bacillus polymixa, Streptomyces nodosus, que são bactérias, Streptomyces rimosus, bactéria, Streptomyces orientalis, Micromonospora purpúrea, Streptomyces mediterranei, Frade, Griseus. Então, eu tenho fungos e bactérias capazes de produzir substâncias que inibem outros fungos e outras bactérias. Entre essas substâncias, aí então chamadas de antibióticos, eu tenho a penicilina, a cefalosporina, a eritromicina, a bacitracina, a polimixina B, a anfotericina B, a tetraciclina, a vancomicina, a gentamicina, a rifamicina, a neomicina, streptomicina. Então, quando eu tenho substâncias que são extraídas a partir da produção de um organismo vivo, eu chamo de antibiótico. Mas acontece que, à medida que o tempo passou, aquelas substâncias antibióticas, elas começaram a ser modificadas e deram origem, então, às substâncias antimicrobianas. E essas substâncias antibióticas que começam, então, a ser modificadas e ganham radicais para aumentar o tempo de meia-vida dela dentro do paciente, radicais para torná-las com melhor capacidade de penetração em um determinado tecido. Quando essas modificações começam a ser feitas, essa substância deixou de ser natural e ela passou a ser uma substância semissintética. Ou ainda, algumas substâncias completamente sintéticas. Então, aquele conceito de antibiótico, ele passou a não comportar mais, porque agora nós temos substâncias que são naturais, produzidas por organismos vivos, mas nós também temos substâncias sintéticas e também temos substâncias semissintéticas. Então, o conceito de antimicrobiano, ele é um conceito mais amplo e ele acaba envolvendo tanto a substância natural quanto a sintética ou a semissintética. E por isso esse novo termo é o termo correto para a gente poder utilizar, a menos que a gente tenha certeza que está falando de uma substância natural, como aquelas que eu mostrei no quadro anterior. E daí a gente começa a pensar
Quais são as diferenças entre todas essas substâncias antimicrobianas ou antibióticas? Por que existe uma grande gama de substâncias que têm ação antibacteriana? Será que elas atuam todas da mesma forma? Então, para a gente começar a falar sobre isso, a gente já vai pensar assim: a atividade antibacteriana de um antimicrobiano, ela pode ser bacteriostática, quando ela inibe a bactéria na sua multiplicação, mas não mata a bactéria, ou ela pode ser bactericida, quando ela mata a bactéria. E aí, se ela é bacteriostática ou bactericida, nós vamos saber a partir da análise da concentração inibitória mínima ou da concentração bactericida mínima. Então, é muito comum quando você analisar a bula de um medicamento antimicrobiano, vai estar escrito lá que o modo de ação é bactericida ou bacteriostático e qual seja a concentração inibitória mínima ou concentração bactericida mínima. E isso é muito importante na hora de aplicar esse medicamento, porque medicamentos que podem causar a morte da célula bacteriana também podem levar à liberação de toxinas bacterianas que podem levar o paciente a um quadro de choque tóxico. E isso tem que ser pensado pelo clínico na hora de fazer a prescrição terapêutica. Então, prescrever um antimicrobiano não é uma tarefa das mais simples. E eu quero avançar um pouco nessa ideia. Então, aí nós temos uma gama de antimicrobianos bactericidas, como os aminoglicosídeos, que é a gentamicina, streptomicina, kanamicina, tobramicina, as quinolonas, polimixinas, penicilinas, cefalosporinas, rifamicinas e bacitracina, e antimicrobianos bacteriostáticos, como as sulfonamidas, os macrolídeos, a clindamicina, o cloranfenicol, a nitrofurantoína, as tetraciclinas, o trimetropim e o ácido nalidíxico. Aí você pode ficar pensando assim, mas não é melhor matar a célula bacteriana do que só inibir? Depende. Em algumas situações, como eu falei, a morte da célula bacteriana vai liberar muita toxina e isso pode ser muito danoso para o paciente. Então, às vezes, é mais interessante utilizar um bacteriostático que vai inibir a multiplicação da célula bacteriana e vai permitir que o sistema imunológico faça, então, a limpeza dessa célula bacteriana com menor risco para o hospedeiro, para o paciente. Bom, e daí eu preciso ainda pensar num outro princípio que está dentro da quimioterapia antimicrobiana, que é o princípio da toxicidade seletiva. Quando eu penso na aplicação de um fármaco antimicrobiano, o melhor fármaco, aquele fármaco mais interessante para o uso, é aquele que tem a capacidade de inibir ou matar um micro-organismo e causar o menor dano para a célula do hospedeiro, do paciente. E eu tenho que pensar no índice terapêutico, que é a quantidade do fármaco necessária para causar o efeito terapêutico antimicrobiano e aquela que causa efeito tóxico. Então, é necessário que haja uma proporção segura entre a dose tóxica e a dose terapêutica, para que eu possa considerar que um determinado agente antimicrobiano, que ele realmente seja um fármaco. Existe na natureza algumas substâncias que têm a capacidade antimicrobiana, mas elas não são fármacos, porque a concentração necessária para elas atuarem como antimicrobiano é muito próxima da concentração em que elas vão causar intoxicação ao paciente. Então, eu não posso considerar que essa estrutura seja realmente um fármaco. Ela normalmente é considerada um intoxicante, embora tenha ação antimicrobiana. Outra coisa muito interessante dentro da terapêutica antimicrobiana é a questão do espectro de atividade. Vocês também vão ouvir
vão ler em bulas e vão ouvir muitas vezes o termo antimicrobiano de amplo espectro ou de baixo espectro. Muitas pessoas acham que isso está relacionado à potência ou à eficácia do fármaco. Não é verdade. O que eu considero antimicrobiano de amplo espectro é aquele que tem a capacidade de atuar sobre bactérias gram-positivas, gram-negativas, sobre bactérias anaeróbias. Então, eu tenho ali no amplo espectro as penicilinas de segunda, terceira, quarta geração e as associações, como é o caso, por exemplo, da amoxicilina mais o clavulanato, cefalosporinas a partir da terceira geração, que são atuantes contra gram-negativos, fluoroquinolonas, e pode até haver, por exemplo, como eu atuo na veterinária existe uma associação penicilina com glicosídeo que vai acabar ampliando o espectro de atuação. A gente, na medicina veterinária, chama de pentabiótico. Agora, o que é, então, o baixo espectro? O baixo espectro é quando aquele antimicrobiano ele tem uma atuação específica para um determinado tipo de micro-organismo. Então, as penicilinas naturais, aquelas primeiras que foram descobertas, né? Essas penicilinas naturais, elas têm atuação sobre gram-positivos e não sobre gram-negativos. Os aminoglicosídeos, como a streptomicina, as polimixinas, que são importantíssimas na terapêutica de infecções causadas por bactérias gram-negativas, uma vez que elas têm a capacidade de arrebentar com a membrana externa das gram-negativas. E a rifampicina. Então, é preciso, para pensar em quimioterapia antimicrobiana, é preciso pensar no que significa o termo antimicrobiano, no que significa o princípio, né, da atividade antibacteriana, bacteriostática ou bactericida, na toxidez seletiva, no índice terapêutico e no espectro de atividade. E aí, na hora de escolher um antimicrobiano para prescrever para o paciente, o médico, ou o veterinário, ou o dentista, ele tem que ter tudo isso em mente. Quais são os critérios clínicos, epidemiológicos e microbiológicos que ele vai adotar? Qual é o sítio da infecção e se aquele antimicrobiano penetra naquele sítio? Quais são as características do micro-organismo envolvido no processo infeccioso? Muitas vezes ele tem que pensar no custo, porque se o antimicrobiano custa muito caro, há uma chance do paciente abandonar a terapia na metade do processo, não fazer o curso da terapia completa. Porque quando ele toma o antimicrobiano ali por 3, 4 dias, ele já tende a sentir uma melhora. E aí, dependendo do preço, ele acaba não completando. Muitas vezes, ele chega na farmácia com uma receita para 2 caixas, mas ele pede uma caixa só, mesmo sabendo que a receita vai ficar presa. Então, vocês podem pensar nessas coisas que eu estou falando para depois a gente conversar um pouco sobre isso, né? Porque essas são as experiências que a gente foi acumulando ao longo desse tempo, trabalhando com esse tipo de análise. Outra coisa que precisa ser pensada é a disponibilidade e o modo de administração do antimicrobiano. Se o paciente está com a função renal comprometida, o médico não pode prescrever antimicrobianos que causem acúmulo por conta de um metabolismo renal, como as penicilinas, tetraciclina, vancomicina, ciprofloxacina e tecoplanina. Se ele está com a função hepática comprometida, tem que se tomar cuidado com fármacos que utilizem o metabolismo hepático para não causar acúmulo, como o metronidazol e a rifampicina. Além de tudo isso, é preciso saber que os antimicrobianos eles têm basicamente 5 mecanismos de ação diferentes. E esses 5 mecanismos de ação distintos são muito importantes na hora de fazer a escolha do antimicrobiano. Então, existe o antimicrobiano
que vai inibir a síntese da parede celular. Existe o antimicrobiano que vai causar a disrupção da membrana plasmática. O antimicrobiano que vai inibir a síntese de proteínas, ou a síntese de ácidos nucleicos, ou ainda aquele que vai bloquear caminhos metabólicos da célula bacteriana. Então, de acordo com essas possibilidades de atuação, o médico tem que fazer a prescrição terapêutica. Eu vou passar rapidamente agora pelos diferentes mecanismos. Então, eu tenho aqui alvos bacterianos para vários dos antimicrobianos que são utilizados. Então, eu tenho vários alvos na síntese da parede celular, vários alvos na inibição da síntese proteica, alguns na membrana celular, no caminho metabólico, né, na inibição de processos metabólicos, ou ainda na inibição do material genético. Então, aqui na inibição da síntese da parede celular. A parede celular, para quem lembra alguma coisa da bacteriologia, é uma estrutura muito importante na célula bacteriana, porque ela garante à célula bacteriana forma e proteção contra o meio ambiente. Então, penicilinas, cefalosporinas e carbapenêmicos são coletivamente chamados de beta-lactâmicos, por terem uma beta-lactâmica, um anel beta-lactâmico, uma beta-lactama, na sua estrutura. Bacitracina ela funciona como um análogo de uma estrutura da membrana plasmática. Vancomicina é um inibidor, é um glicopeptídeo inibidor das transglicosilases. E a fosfomicina é inibidora da síntese do fosfenolpiruvato. Então, esses fármacos, embora sejam todos inibidores da síntese da parede celular, eles atuam sobre diferentes sítios na parede. E isso é importante do médico saber, porque quando ele sabe isso, ele vai entender que a síntese da parede celular ela tem vários alvos para a atuação dos antimicrobianos. Então, ele pode, num caso de uma bactéria que é resistente às penicilinas, e a penicilina tem uma atuação sobre essas enzimas que vão aparecer agora nesse slide, que são as autolisinas. Então, eu tenho aqui, as autolisinas, elas clivam o peptidoglicano da parede celular bacteriana e incorporam um monômero novo. E aí vem as transglicosilases, que são enzimas que vão remodelar a ligação entre as subunidades do peptidoglicano, e as transpeptidases, que vão refazer a ligação peptídica. As autolisinas e as transpeptidases são inibidas pelas penicilinas, cefalosporinas e carbapenêmicos. As transglicosilases são inibidas pela vancomicina, que é um glicopeptídeo. A bacitracina atua sobre o bactoprenol e a fosfomicina atua no interior da célula sobre o fosfenolpiruvato. Então, embora eu possa dizer que todos esses fármacos são inibidores da síntese da parede celular, cada um deles tem alvos específicos. E isso é muito importante. O outro, aqui eu falo um pouco sobre esses diferentes tipos de fármacos. Então, as penicilinas, que a gente está muito acostumado a ouvir falar, né? Elas são estruturas derivadas a partir do ácido 6-aminopenicilânico, né? O alvo delas, como eu falei, são as transpeptidases, carboxipeptidases e autolisinas. Existem as penicilinas naturais, que são as benzilpenicilinas, as penicilinas resistentes às penicilinases, as penicilinas de espectro estendidos e as penicilinas associadas a inibidores de beta-lactamase. Então, são muitos tipos de um único conceito. Por que eu estou trazendo tudo isso, né? Eu poderia simplificar essa parte.
Mas como eu estou fazendo essa abordagem para profissionais da área de saúde, e eu sei o quanto que a utilização indiscriminada dos fármacos antimicrobianos dentro do ambiente nosocomial, dentro do ambiente hospitalar, é um dos fatores de pressão seletiva que está gerando a resistência, eu não posso deixar de abordar esse cenário para vocês. Se eu for falar de cefalosporina, eu vou ter um cenário muito parecido. Eu não tenho... Cefalosporinas é um conjunto de beta-lactâmicos que apresentam, ao invés de apresentar o ácido 6-aminopenicilânico, ele apresenta o 7-aminocefalosporânico. E existem 5 gerações de cefalosporinas. E elas são diferentes na sua atuação. A primeira e a segunda geração são voltadas para gram-positivos. Da terceira geração para frente, eu tenho atuação contra gram-negativos. E a quinta geração, a mais recente, ela é específica para micro-organismos que têm resistência a outros tipos de beta-lactâmicos, como o Staphylococcus resistente à meticilina, o Streptococcus resistente à penicilina e o Enterococcus fecalis resistente à ampicilina e produtor de beta-lactamase. Entre os carbapenêmicos, que é um grupo de beta-lactâmicos mais recente, eu vou ter imipenema, meropenema ou ertapenema. Todos são amplo espectro, todos atuam sobre gram-positivos, gram-negativos, anaeróbicos e aeróbicos, e são fármacos de eleição quando você tem uma infecção causada por bactérias produtoras de ESBL, que são enzimas que vão destruir o anel beta-lactâmico. A exceção é a KPC. Com certeza, quem trabalha na área de saúde já ouviu falar em KPC. KPC são cepas de Klebsiella produtora de carbapenemase. Então, se eu tenho uma infecção por KPC, não adianta utilizar um carbapenêmico. E, nesse caso, eu vou ter que usar uma polimixina, que não é um fármaco cujo mecanismo de ação seja a inibição da síntese da parede celular. Olha quanta informação tem que ser processada para que se faça a terapia antimicrobiana. Por isso, algo que a gente precisa conscientizar a classe médica, os profissionais da área de saúde, é de que a terapia antimicrobiana não é uma terapia simples. E ela não pode ser tratada de forma simples. Para fechar os inibidores da síntese da parede celular, os glicopeptídeos, como a vancomicina, teicoplanin e avoparcina, que inibem as transglicosilases, e esses fármacos, esses glicopeptídeos, eles são macromoléculas que não atravessam a membrana externa da gram-negativa. Então, se eu tenho uma infecção por gram-negativo, não adianta utilizar glicopeptídeo. Já a bacitracina, que é um antimicrobiano muito interessante, porque ele interfere na síntese do peptidoglicano de maneira muito eficiente. Só que a bacitracina ela tem um inconveniente. Por interferir numa estrutura da membrana, ela é extremamente tóxica para as nossas células. Então, só pode ser usada de modo tópico. A gente encontra a bacitracina naquelas pomadas, normalmente a associação neomicina mais bacitracina. E temos ainda a fosfomicina, que é um fármaco pouco usado, que interfere na síntese do fosfenol piruvato. O segundo mecanismo de ação é a lesão na membrana plasmática. A membrana plasmática da célula bacteriana é muito importante para a bactéria. A bactéria ela usa a membrana plasmática para fazer toda a sua síntese de energia, para excreção de metabólitos,
para transporte de moléculas. Então, quando a membrana plasmática da bactéria é lesionada, a célula bacteriana morre. Então, esse é um mecanismo de ação bactericida. Mas lembra que eu falei sobre mecanismos bactericidas? Às vezes, ao matar a célula bacteriana, eu libero toxinas que vão ser muito deletérias, vão ser muito maléficas para o paciente. Então, muitas vezes, esse não é um mecanismo interessante. Se um paciente está internado numa UTI, num CTI, e esse paciente tem uma infecção sistêmica, ele está num quadro de sepse por gram-negativo. Se eu introduzir uma polimixina, porque muitas vezes é a única opção terapêutica para esse paciente, eu tenho que estar ciente de que eu vou liberar muita toxina e eu preciso colocar esse paciente em hemodiálise. Então, o médico ele tem que estar o tempo todo linkando, ele tem que estar ligando todas essas informações para proceder à terapia antimicrobiana. Bom, terceiro mecanismo, inibição da síntese proteica. Muitos antimicrobianos, muitas são as classes de antimicrobiano que atuam sobre a inibição da síntese proteica. A gente sabe que proteínas são vitais para o funcionamento da célula. Então, muitos desses antimicrobianos também têm atuação bactericida. E eles podem atuar tanto sobre ribossomos, inibindo a síntese proteica em nível de ribossomo, quanto sobre a transcrição do DNA em RNA mensageiro. Por que isso não interfere na síntese proteica do paciente? Porque células eucariotas, que são as nossas células, têm síntese proteica diferente das células procariotas, que são as células das bactérias. Exemplo dessas classes de antimicrobianos são as tetraciclinas, o cloranfenicol, os aminoglicosídeos, os macrolídeos, lincosamidas e streptograminas. Alguns são de amplo espectro, outros são de baixo espectro, atuando sobre gram-negativos ou sobre gram-positivos, ou ainda sobre bactérias que não têm parede celular, como os micoplasmas. Então, nós temos aí os aminoglicosídeos. Temos aqueles naturais, como a neomicina, streptomicina, canamicina, tobramicina e spectinomicina, a gentamicina e a cisomicina, os semissintéticos, que são variações. Então, a canamicina é o natural e existe uma derivação dela, que é a amicacina. A cisomicina é natural, existe uma derivação dela, que é a netilmicina. De um modo geral, eles se ligam à subunidade 30S do ribossomo e sintetizam proteínas que não têm função. Temos as tetraciclinas e o cloranfenicol. Entre as tetraciclinas naturais, eu tenho a clortetraciclina e a oxitetraciclina, e entre as semissintéticas, a tetraciclina, a doxiciclina e a aminociclina. De um modo geral, esses são bacteriostáticos. Eles se fixam à subunidade 30S e impedem o alongamento da cadeia peptídica. Mas quando eles são removidos, a célula consegue voltar a fazer a sua síntese proteica. Então, qual é a importância? Aquilo que eu falei. Imagina que você usa um bacteriostático para dar tempo para que o sistema imunológico faça a filtragem, a limpeza desse processo infeccioso. Mas existe a possibilidade de que uma substância que é bacteriostático, para vários micro-organismos, seja bactericida para alguns. É o caso do cloranfenicol, que, embora seja um bacteriostático, é bactericida para hemófilos, Neisseria, Streptococcus pneumoniae. Macrolídeos, lincosamidas e streptograminas. Os macrolídeos são a eritromicina, a claritromicina, a azitromicina e a espiramicina.
Um dos usos atuais, por exemplo, né, da azitromicina, que é um macrolídeo, um dos benefícios que é visto é o fato de que a dose é uma dose única. Então, diminui aquelas tomadas, né, de 6 em 6 horas, de 8 em 8 horas. Isso também é um aspecto que se busca muito hoje dentro da terapia antimicrobiana. Fármacos que possam ser aplicados em menor quantidade, em menor número de vezes. As lincosamidas são a lincomicina e a clindamicina, e as estreptograminas são a pristinamicina e a virginamicina. Como último mecanismo, a inibição da síntese de ácidos nucleicos ou o bloqueio de caminhos metabólicos. Então, eu tenho, por exemplo, a sulfonamida mais o trimetoprim, que é uma atuação sinérgica dessa associação, muito conhecida, né? Tem uma ação bacteriostática e eles atuam inibindo a incorporação do PABA na síntese do ácido fólico. Eu tenho as fluoroquinolonas extremamente utilizadas, a mais comum, a mais conhecida é a ciprofloxacina, a enrofloxacina, inibem DNA topisomerase em gram-negativas, DNA topisomerase 2, perdão, que é a girase em gram-negativas, e a topisomerase 4 em gram-positivas. Temos ainda os nitrimidazóis, que é usado para tratamento de infecção por anaeróbios, e os nitrofuranos, que hoje em dia estão praticamente banidos da terapêutica. Bom, falei tudo isso para mostrar o quanto que prescrever um antimicrobiano não é uma tarefa que deva ser feita por pessoas que não estejam habilitadas para isso. E muito menos a automedicação. Como vocês acabaram de perceber, existe muito conhecimento agregado à prescrição da terapia antimicrobiana. Por quê? Porque, além de tudo que eu falei sobre a possibilidade de causar um choque tóxico no paciente, a necessidade de conhecer o mecanismo, o metabolismo de excreção do fármaco, para não causar lesão de parênquima renal, lesão de parênquima hepático, nós temos a possibilidade de favorecer o surgimento da resistência quando o antimicrobiano não é adequado. E a resistência, esses 2 artigos que eu trago aqui, só para vocês terem uma noção, eles falam que a resistência é um fenômeno muito antigo. Então, resistência antimicrobiana prevalente no microbioma de uma caverna isolada. Esse artigo, de 2014, ele fala de um trabalho que foi feito numa caverna bastante isolada, sem interferência humana, e ainda assim havia bactéria resistente. O que significa isso? Que da mesma forma como essa competição entre fungos e bactérias acontece no ambiente, a bactéria também desenvolveu naturalmente mecanismos de resistência. Então, não é possível a gente pensar que o fenômeno de resistência é um fenômeno que surgiu no momento que nós, seres humanos, começamos a usar os antimicrobianos. O fenômeno de resistência é um fenômeno muito antigo. Só que ele cresceu, ele explodiu por conta da pressão do uso indiscriminado dos antimicrobianos. Então, há uma diferença entre pensar em resistência como um fenômeno natural das células bacterianas e essa resistência galopante, essa resistência avassaladora que nós temos visto nas últimas décadas. Então, aqui, essa linha do tempo é para mostrar, na parte de cima, a descoberta do antimicrobiano. Na parte de baixo, a detecção de cepas bacterianas resistentes a esses antimicrobianos. Então, vocês podem observar que, desde o início,
existe detecção de cepas resistentes a todos os antimicrobianos que são utilizados clinicamente. Por que que isso acontece? Porque as células bacterianas não começaram a conhecer o antimicrobiano ou o antibiótico, aí nesse caso eu posso falar o antibiótico, no momento em que nós começamos a fazer uso e comercialização. Elas já conheciam da natureza. Quando nós começamos a utilizar, o que nós fizemos foi aumentar a presença desse fenômeno de resistência. Agora, a resistência ela se dá de duas formas. Existe uma resistência chamada passiva e uma resistência ativa. A resistência passiva é aquela que acontece independente do antimicrobiano estar sendo usado ou não. Então, por exemplo, se a célula estiver dentro de um esporo bacteriano, a bactéria formou um esporo. Dentro daquele esporo, ele não é suscetível a tratamento antimicrobiano. Eu falei para vocês que os glicopeptídeos, eles não atravessam a membrana externa das gram-negativas. Então, as gram-negativas são passivamente resistentes aos glicopeptídeos. Células que não estão em multiplicação não são sensíveis a antimicrobianos. Por quê? Porque vocês viram que os mecanismos de ação dos antimicrobianos estão todos relacionados à síntese. Síntese da parede celular, síntese de proteína, síntese de ácido nucleico. Então, se eu tenho uma célula que não está se multiplicando, ela não está em síntese. Consequentemente, essa célula em latência não é suscetível a antimicrobianos. E também se a célula estiver dentro de um granuloma ou de um abscesso. Por isso que muitas vezes vocês ouvem dizer que não é possível fazer tratamento em granulomas. Essa é a grande dificuldade, por exemplo, do tratamento da tuberculose, que eu tenho uma célula bacteriana capaz de se esconder, de se disfarçar dentro de um granuloma tecidual do paciente. Daí, a terapia antimicrobiana para tuberculose, ela se torna muito mais lenta, muito mais demorada. Se para uma bactéria comum eu faço terapia em 14 dias, para micobactéria em tuberculose, a minha terapia é de 6 meses, no mínimo. Então, tudo isso vai sendo explicado à medida que eu entendo o princípio da quimioterapia e o princípio da resistência. Quando eu entendo o mecanismo de ação dos antimicrobianos, quando eu entendo como que ele gera resistência e quando que uma célula bacteriana não é suscetível ao antimicrobiano, aí eu começo a entender uma série de aspectos, né, do porquê de tantos erros na abordagem terapêutica antimicrobiana. Bom, eu falei que esse era o mecanismo de resistência passiva. Vou falar um pouco agora sobre o mecanismo de resistência adquirida ou ativa. A resistência adquirida é aquela que é determinada pela presença do antimicrobiano. Então, quando a bactéria ela é colocada diante do antimicrobiano, ela tem a possibilidade, se ela tiver informações genéticas para tanto, ela tem a possibilidade de expressar mecanismos de resistência, como a expressão de enzimas que vão destruir ou modificar o composto, a modificação do alvo da célula bacteriana que vai ser atingido pelo fármaco, ou ainda um mecanismo chamado de efluxo, que é a expulsão do antimicrobiano para fora da célula bacteriana. Esse slide eu coloquei de modo muito sintético, porque são mecanismos bastante complexos e são mecanismos que são diferentes entre os diferentes grupos de bactérias, mas aqui, de modo geral, eu coloquei a produção de enzimas beta-lactamases, que são capazes de quebrar o antimicrobiano beta-lactâmico
e inativar. Então, se a beta-lactamase atua sobre a penicilina, ela inativa a penicilina. É o primeiro mecanismo. Aqui eu tenho um segundo mecanismo, que é a produção pela bactéria de um alvo que não é possível de se ligar ao antimicrobiano. Então, aqui eu tenho o antimicrobiano se ligando ao sítio de atuação e impedindo a síntese da parede celular. Aqui, o alvo foi modificado, vocês estão vendo que aqui é retinho, aqui é todo em forma, né, de bolinhas, onde células bacterianas são capazes de expulsar antimicrobiano para fora da célula. Esses 3 mecanismos são mecanismos de resistência que a célula bacteriana é capaz de desenvolver quando ela está na presença do antimicrobiano. Bom, então, de um modo geral, o que é a dinâmica da resistência? Tenho vários micro-organismos, aí eu tenho alguns micro-organismos sensíveis e poucos resistentes. Eu usei um antimicrobiano que não era o mais adequado. O que aconteceu? Eu matei as células sensíveis, mas eu selecionei as células resistentes. E essas células resistentes passam a se multiplicar. E agora eu já tenho uma população que não tem mais células sensíveis, apenas células resistentes. Então, essa é a dinâmica da resistência. E o que pode acarretar essa pressão da presença do antimicrobiano no meio? O uso indiscriminado dos antimicrobianos, tanto na medicina veterinária quanto na medicina humana. Como eu sou médica veterinária, eu não vou deixar de abordar com vocês um aspecto que eu acho que é muito importante e pouco conhecido dentro da área de saúde humana, que é o uso indiscriminado dos antimicrobianos na medicina veterinária. Na medicina veterinária, os antimicrobianos são usados na água e na ração dos animais, para prevenção de doenças. Então, esse uso indiscriminado, esse uso do antimicrobiano como prevenção de doenças, leva à contaminação da carne, do leite, dos ovos, contaminação do ambiente. Então, a medicina veterinária tem uma forte contribuição na resistência antimicrobiana, infelizmente. E dentro da medicina humana, a prescrição terapêutica é inadequada, seja porque há um empirismo, ou seja, a prescrição do fármaco antimicrobiano sem os exames, ou porque os exames muitas vezes são feitos por profissionais que não detêm realmente o conhecimento necessário para fazer esses exames de maneira a dar resultados confiáveis. E, infelizmente, eu estou fazendo essa fala aqui com nenhum achismo. Essa é a experiência que nós temos com quase 25 anos de atuação nessa área. Bom, hoje a Organização Mundial de Saúde nos diz que existem bactérias que representam muito risco à saúde humana. Entre essas bactérias, existem aquelas que são de prioridade crítica, como a Acinetobacter baumannii, a Pseudomonas aeruginosa, ambos resistentes aos carbapenêmicos, ou seja, o imipenem, o meropenem, o ertapenem, e as enterobactérias, resistentes aos carbapenêmicos, produtoras de beta-lactamase de espectro estendido. Temos as de alta prioridade, como os enterococos, Fecsium, vancomicina resistentes, o Staphylococcus resistente à meticilina, o Staphylococcus resistente à vancomicina ou de resistência intermediária, o Helicobacter pylori resistente à claritromicina, Campylobacter resistente à fluoroquinolona, Salmonella resistente à fluoroquinolona, Neisseria gonorreia resistente à cefalosporina. E o de prioridade média, Streptococcus pneumoniae, que não é sensível à penicilina,
Haemophilus influenzae, resistente à ampicilina, Shigella, resistente à fluoroquinolona. Eu vou fechar a minha apresentação com esse slide mostrando um pouco do que acontece com as bactérias e como que elas geram essas superbactérias. Então, eu tenho aqui um Staphylococcus aureus. O Staphylococcus não é uma bactéria incomum, é uma bactéria da mucosa, da mucosa nasal, das mãos, né? Uma bactéria que está na pele. Então, uma bactéria bastante difundida no ambiente. Acontece que esse Staphylococcus, quando ele é muito pressionado por antimicrobianos beta-lactâmicos, a primeira linha de resistência dele vai ser as beta-lactamases. Entretanto, existe a possibilidade dele ganhar uma mutação genética e ganhar um gene que vai fazer com que ele produza uma proteína de baixa afinidade pelo antimicrobiano beta-lactâmico, naquele segundo mecanismo de resistência que eu abordei com vocês. E aí eu vou ter um Staphylococcus aureus resistente à meticilina. Então, quando eu tenho um Staphylococcus aureus resistente à meticilina, não adianta eu usar nenhum beta-lactâmico para tratar esse Staphylococcus aureus. Eu preciso usar a vancomicina. Mas pode acontecer desse Staphylococcus aureus estar no mesmo ambiente que um Enterococcus resistente à vancomicina. E eles realizarem um intercâmbio de genes. E o Staphylococcus aureus resistente à meticilina também ser resistente à vancomicina. Quando isso acontece, aí eu tenho uma superbactéria nível de prioridade 2, ou seja, considerada pela Organização Mundial de Saúde uma superbactéria. E essa superbactéria já só vai poder ser tratada dentro de UTI, né, com o paciente monitorado e com terapia, fugiu agora, sistêmica. Eu não posso mais, né, eu tenho que fazer agora, não posso mais fazer terapia oral nesse paciente, ele tem que ser internado para ser tratado. Né? E ele corre risco, realmente risco de morte. E essa bactéria, esse Staphylococcus aureus super resistente, essa superbactéria, ela pode ter surgido tanto dentro do ambiente nosocomial, do ambiente hospitalar, quanto dentro do ambiente comunitário, se esse paciente, por exemplo, é exposto a ambiente de produção animal. Porque uma das coisas que a gente, né, e essa é uma das linhas de trabalho que eu desenvolvo, uma das coisas que a gente observa é que o ambiente de produção animal, ele é um ambiente muito propício ao surgimento dessas superbactérias. O segundo mecanismo, a segunda dinâmica de resistência que eu quero mostrar para vocês é com a Escherichia coli, porque se Staphylococcus é um gram positivo, Escherichia coli é uma gram negativa. E aí, mesma coisa, a Escherichia coli, uma gram negativa, está num ambiente onde ela está sendo exposta a muitos antimicrobianos, e ela pode, então, desenvolver, através de mutações genéticas, ganhar genes para a produção de beta-lactamases de espectro estendido, as chamadas GSBLs. Mas aí, essa ESBL vai dar a ela resistência a cefalosporinas de amplo espectro, de terceira geração para cima, e aos monobactâmicos. Mas você pode continuar tratando com os carbapenêmicos. Acontece que, se essa Escherichia coli, produtora de ESBL, estiver no mesmo ambiente que uma Klebsiella produtora de carbapenemase, por exemplo, você vai ter uma Escherichia coli produtora de ESBL, mas que pode também ganhar o gene de produção de carbapenemase. E aí eu tenho uma superbactéria nível de prioridade 1, crítico. Como é que eu trato essa superbactéria? Apenas com polimixina E, com colistina.
E esse paciente, como eu já tinha abordado com vocês, para ele ser tratado, ele tem que estar dentro de uma unidade de terapia intensiva e sendo submetido a um tratamento bastante rigoroso, a hemodiálise. Então, toda a terapêutica ficou muito mais complicada quando eu encontro com uma bactéria com esse potencial de resistência. Esses são exemplos, né, dentro de tudo que a gente falou. Só que eu preciso mostrar uma coisa aterrorizante para vocês. Em 2015, na China, sempre a China, foi publicado esse trabalho que acabou sendo depois distribuído através da The Lancet, que é uma revista muito conhecida no mundo, e esse trabalho fala da emergência de gene de resistência à colistina. E sabe onde que esses genes estavam onde eles estavam emergindo? Dentro de produção avícola. Por quê? Porque, infelizmente, até 2015, 2016, a colistina, que era a última possibilidade de tratamento na medicina humana para infecções causadas por Escherichia coli, produtora de beta-lactamase e carbapenemase, era usada dentro da medicina veterinária como um promotor de crescimento, ou seja, era adicionada na ração e na água das aves. Apenas em 2016, esse aqui é um trabalho do meu grupo de pesquisa, apenas em 2016 é que o Ministério da Agricultura proibiu o uso da colistina, proibir em todo o território nacional a importação e a fabricação do sulfato de colistina com a finalidade de aditivo zootécnico. Ou seja, só em 2016 que esse medicamento, muito importante para a medicina humana, foi proibido como promotor de crescimento na medicina veterinária. Então, eu vou terminar aqui a minha conversa com vocês dizendo que hoje existe um conceito que vem sendo trabalhado pela Organização Mundial de Saúde, que é o conceito de saúde única, onde cada vez mais a gente tem que entender que o que acontece na medicina humana, o que acontece na medicina animal, na medicina veterinária e o que acontece na saúde do ambiente não podem ser considerados de modo separado. Nós precisamos entender que homens, animais e ambientes estão dentro do mesmo cenário. E o que surgir e impactar um desses aspectos vai acabar impactando os outros. Não é à toa que a gente está dentro de um cenário pandêmico que surge a partir do ambiente animal, porque é assim que as próximas grandes questões sanitárias mundiais vão acontecer. E a resistência antimicrobiana também está dentro desse cenário. Eu espero que eu tenha conseguido abordar de modo bastante global esses aspectos. Eu vou parar aqui o meu compartilhamento e me colocar à disposição de vocês para quaisquer dúvidas. Bom, olha, eu tive uma aula de imunologia, farmacologia e mais outras disciplinas aí, tudo em conjunto numa mesma palestra. E fiquei espantada mesmo com a gama de informação, a falta de conhecimento que a gente tem na área da saúde em relação aos antimicrobianos, né? Porque é muito importante e é curioso, porque onde eu trabalho, agora que me veio o esclarecimento. Metade dos pacientes no meu local de trabalho que estão na unidade de terapia intensiva fazem hemodiálise. Aí está o ponto de interrogação. Aí eu me questiono. Eles entram na unidade de terapia intensiva para tratar um determinado tipo de patologia, né? Seja ela bacteriana, seja ela... Enfim. E por algum motivo, esse paciente ele não tem problema renal, mas ele tem que fazer a hemodiálise. Agora eu entendi.
Meu Deus, eu estou assustada, assustada. A quantidade de pacientes que tem no CTI que fazem hemodiálise, mas não são pacientes renais. Eles Sim, viram pacientes renais. Então, tá aí, nossa, clareou muito a minha mente nesse quesito. Os colegas aí que trabalham com hemodiálise vão concordar comigo, né? Outra coisa muito importante também que você citou no final, que a gente na área da saúde, a gente comenta muito sobre os multiprofissionais, né? Que a saúde ela tem que andar em conjunto com os multiprofissionais, né? Abordando a área da fisioterapia, abordando a área da psicologia, em conjunto com a enfermagem, junto com a medicina, e a gente, né, denomina isso de multiprofissionais, agregando a saúde. E a sua fala, a última fala, todas elas foram importantes, mas a última fala foi de extrema importância para eu ser bióloga também. E esse conceito de saúde única é realmente saúde única mesmo. Seria a polissaúde, algo desse tipo, saúde multi alguma coisa, porque realmente o que está relacionado ao ambiente, né, ao ambiente externo, aos fatores externos, ao clima, tudo que está no ambiente como um todo tem interferência na gente, na nossa saúde. E só muita fazer gente não uma, tem. só fazer uma colocação. Hoje está se descobrindo que os defensivos agrícolas, aqueles agrotóxicos que os aviãozinhos lançam Sim. lá, né? Eles são capazes de estimular as células bacterianas a ampliar o mecanismo de fluxo dela. Então, você vai ter mais bactérias com maior capacidade de resistir aos antimicrobianos, não só pelos antimicrobianos, mas porque dentro dos ambientes de produção agrícola, elas foram expostas aos defensivos agrícolas. Por isso que a gente fala saúde ambiental, saúde animal, saúde humana. Por isso, a medicina veterinária está na residência multiprofissional em saúde, né? Eu sou tutora de um programa de residência multiprofissional em saúde na área de veterinária, mas a gente vê que há muito pouco diálogo com os demais profissionais de saúde. E eu, assim, eu sempre uso esses momentos para tentar linkar essas informações e mostrar o quanto que a gente precisa estreitar essas conversas. Porque é isso aí mesmo, é isso que você está falando. E, Márcia, pensa, tudo que a gente falou aí, talvez eu sem... não, hoje, olha, Miliane, vamos lá, analisa esse paciente aqui, qual é o antimicrobiano que ele... Eu preciso de informações, mesmo hoje. Então, o que a gente percebe é que as pessoas querem fazer essa prescrição terapêutica sem nenhum embasamento realmente da compreensão Sim. de tudo que está envolvido ali. Eu sempre falo assim, eu não consigo imaginar um oncologista prescrevendo um quimioterápico oncológico sem conhecimento de causa. Mas antimicrobiano é direto. Parece Sim. que, entendeu? As pessoas realmente não têm noção da gravidade do... E aí tem esse... Eu quero imaginar que quando os teus pacientes renais chegam, né, que não eram renais, se tornam renais, seja por uma preocupação, uma prevenção no sentido de não haver acúmulo. Mas pensa que pode ser também por dano. Ou seja, precisaríamos ter mais informações para entender. Mas é isso. É isso aí que você está colocando. Com certeza. Nossa, é assim, alarmante, né? A gente vê muito em CTI, né? O KPC, a Marsa, os Streptococcus, os Staphylococcus, os Oxlococcus da vida aí. E que, assim, a terapêutica é sempre a mesma. A terapêutica é sempre a mesma. Eu não sou médica e, assim, nem sou da área de farmaco, tenho pouco entendimento sobre isso, mas quando a gente entra num campo de trabalho e observa o que está sendo feito, a terapêutica é praticamente a mesma para todos. E Eu aí não,
pergunto, todos têm a mesma coisa? Eu não vou entrar nos detalhes, mas a gente acompanhou uma situação de infecção pós-cirúrgica por pseudomonas e você viu o desafio, né? Sim. Imagina o meu desespero de entender o que acontecia naquele processo, né? Porque a gente passa a observar o processo com um outro viés, né? Você começa a entender o que está acontecendo ali e quais são os riscos que estão embutidos naquela terapêutica mal delineada, né? Isso é bastante... Mas é interessante, é uma área muito interessante, eu espero que eu tenha conseguido trazer essa clareza aí para vocês. Não, com certeza, gostei muito, fiquei abismada, confesso, com essa gama de informação aí. Agora, sim, muitos pontos de interrogação que ficavam na minha mente foram, assim, não esclarecidos totalmente, porque eu tenho que dar uma estudada aí, bem estudada, mas já consegui elucidar bastante coisa, porque ficava com muitos pontos de interrogação, muitos questionamentos, e agora eu consigo ter uma visão um pouco diferenciada. Que bom. Nossa, eu anotei tanta coisa aqui que eu já até me perdi nas anotações, que são tantos, para mim, são achados, né? Porque a antibiótico-terapia ou antibióticos agora tem uma nova nomenclatura, poderia dizer isso? Terapia antimicrobiana é mais atual do que antibiótico terapia. Entendi. Aí tá uma coisa, aprendi várias coisas Ou, hoje. né, como alguns gostam, quimioterapia antimicrobiana. Mas a maioria fala terapia antimicrobiana mesmo. Entendi. E só para linkar uma coisa com a outra, fugindo um pouquinho do assunto, mas é só para tirar uma curiosidade minha. O vírus, quando entra nesse quesito, a gente está falando mais de bactéria, ele seria mais fácil para ser ser tratado? eliminado? Para ser Não, tratado não. ou Na não? verdade, Mesma... não, é pior, é bem pior. Na verdade, eu costumo fazer essas colocações também, mas é porque o tempo, né, a gente já Sim, falou aqui sim. mais 1 hora e eu confesso que tem zilhões, né, de slides, de informações, mas vamos lá. Quanto mais interagir o agente microbiano com a célula do hospedeiro, pior vai ser a terapia. Então, por exemplo, as bactérias, como eu falei, elas são procariotas. Por elas serem procariotas, elas têm vários alvos. Elas têm a parede celular, elas têm ribossomas diferentes dos nossos, aspectos da síntese de ácido nucleico diferente do nosso, caminhos metabólicos mais específicos, tá? E daí, esses antimicrobianos, antibacterianos, eles acabam tendo alvos mais específicos na célula bacteriana e menor capacidade de causar toxidez no hospedeiro, no paciente. Agora, se eu penso, por exemplo, qual foi o mecanismo que eu falei que não é usado sistemicamente, a não ser associado à hemodiálise, que é o da polimixina? Lesão da membrana plasmática. Porque você não consegue fazer uma separação da membrana plasmática da bactéria. Você tem que dar onde para onde? Aí é daqui do eixo do... Vou fechar o moço que está falando aqui. Então, eu não consigo fazer essa separação quando o assunto é membrana plasmática. Agora, se eu pensar, por exemplo, em fungo, os fungos, eles parecem muito diferentes, mas eles são mais parecidos com as nossas células do que as bactérias, porque eles também são eucariotos. Então, você vê que uma terapia fúngica, ela dura pelo menos 1 mês. Porque é mais lento, porque tem mais efeito colateral. Dependendo do fungo, esporotricose é uma terapia muito chata, muito difícil, porque vai ter muito efeito colateral. Isso está relacionado ao quanto mais próximo do hospedeiro, do paciente, está aquele micro-organismo. E o vírus é o pior de todos, que ele está dentro da célula. Entendi. Então, para você bloquear vírus, você bloqueia ou impedindo que ele entre na célula do hospedeiro,
ou impedindo que ele saia da célula do hospedeiro. Os dois processos normalmente causam danos à célula do hospedeiro. Então, por isso que as terapias antivirais são bem difíceis, bem complicadas. Entendi. Então, basicamente, é isso. É isso, gente. É assim, eu adorei. Estou felicíssima da vida, porque aprendi muita coisa mesmo. Nossa, muita coisa. Muito obrigada. Poxa, estou feliz da vida mesmo. Eu achei que você ia gostar, eu sei que você gosta dessas coisas. Várias coisas saíram da caixinha, assim, sabe? Sabe aquela coisa? Agora, então, tá assim, e daqui para pior, né? Porque de um questionamento vem outro e assim por diante, né? De não parar de vir. Mas então, vou encerrar lá, que a gente já falou bastante, eu não sei nem quanto tempo a gente falou, passou muito rápido para mim. Confesso que passou muito rápido para mim, mas agradeço a sua colaboração aí, o seu tempo disponível. Parabéns pela sua sabedoria, pelo conteúdo que você nos trouxe aqui. É de grande importância para a área da saúde, para a área da enfermagem, e que as pessoas que tenham assistido possam entender que a gente vive num conjunto, né? Que a gente vive num conjunto. Não só a medicina humana, mas como a medicina veterinária e outras medicinas, se é que existem outras medicinas aí, essas áreas, né? Em conjunto, para poder tentar trazer uma boa saúde para os humanos e para os animais e para o planeta, né? Propriamente dito. É isso aí. Saúde única tem que ser o lema do nosso século, senão a gente não vai sobreviver como espécie. Pois é. É isso, minha gente. Obrigada aí pela participação de todos. Um grande beijo, um grande abraço. Fiquem com Deus. E mais uma vez, Miri, gratidão. Obrigada mesmo. Eu fico grata pelo convite. Eu adoro falar sobre o tema. E quando você quiser qualquer outra coisa, eu estou à disposição.